Como, senhora? Agora foi. A senhora agora quer falar comigo. Tirar esse nome daqui, que esse nome daqui não, gente. Então, vamos lá. O que é que diz, o que é que nos diz a primeira lei dos gases? A gente já viu semana passada que quando é que a temperatura, quando é que a transformação é isotérmica? Alguém lembra? Quando é que a transformação é isotérmica? Minha gente. É quando é constante na temperatura? Isso, quando a temperatura é constante. Muito bem, Denis. Quando a temperatura é constante. E o que é que isso significa dizer? Que a gente não pode contar com a interferência da temperatura. Então, para os gases, quais são as variáveis que a gente consegue avaliar? A gente avalia pressão, temperatura e volume. Né? Pressão, temperatura e volume. Nós temos 3 tipos de transformações: a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação... Isso, todo mundo sorrindo toda hora. E a transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, que é uma coisa só, que relaciona-se a volume, né? Então, a isotérmica é quando a gente tem a temperatura constante, certo? E o que é a temperatura constante? Quando a temperatura não muda. Quando a temperatura não muda, a gente só vai levar em consideração quais variáveis. Se a gente tem 3, pressão, volume e temperatura, e a temperatura não está mudando, quais as constantes que você... As constantes não. Quais as variáveis que você vai levar em consideração? Pressão e volume, que é exatamente, minha gente, o que tem aqui, ó. Pressão 1, P2... E por que P1 e por que P2? Porque a gente começa... O 1 e o 2 significa dizer que a gente está no estado inicial, P1, e significa dizer que a gente está no estado final, P2. P2, né? Então, tudo que for relacionado a 1, P1, V1, T1, é no estado... Só um minuto. Então, tudo que é relacionado com o índice 1, ou seja, com índice, a gente já sabe que índice é tudo isso aqui. Era para ele ficar pequenininho, gente, mas eu não consigo colocar aqui no Word. No Word não, no Excel. Oh, meu Deus do céu, no PowerPoint, o índice pequeno, P1 pequenininho. Mas ele é para ficar bem pequenininho. P1 igual a 6 ATM, P2 igual a 2 ATM. Vocês estão vendo que estão variando. Então, quando essa variação, significa dizer que no início era um valor e no fim de quê, professora? No final do processo. Ou seja, se a gente está fazendo uma análise de um sistema, o que é sistema? É aquilo que a gente vai estudar, né? Então, se eu pego um exemplo, um recipiente contendo um gás qualquer, e antes um exemplo, né? Antes de eu fornecer temperatura, eu tenho um comportamento. Depois que eu forneço temperatura, eu tenho um outro comportamento. Então, quando eu digo depois do processo, significa dizer depois que eu forneci a temperatura, ou depois que eu alterei, depois que eu exerci a pressão sobre ele. Então, quando eu provoco uma mudança, o que existia antes é P1 e o que existia depois é P2, né? É tanto que quando a gente tira uma foto, a gente bota antes e depois. Por quê? Porque antes de cortar o cabelo, você era de um jeito, né? Um exemplo, quando você vai mudar o seu visual, você corta o cabelo. Então, você bota a foto de antes e a foto de depois. O que é que está acontecendo? Você está passando por uma transformação. Você vai cortar o seu cabelo. Só que antes, P1, V1 e T1, você tinha um cabelo longo. Durante o processo, está acontecendo alguma transformação. Você está cortando seu cabelo. Depois, o resultado final, o P2, o V2 e o T2. Ficou claro o que é esse negócio desse índice, minha gente, para vocês? Então, toda vez que a gente falar sobre P1, sobre V1, sobre T1, a gente está se referindo ao processo inicial. Antes da transformação, antes do processo. Quando a gente fala em P2, P1, P2, V2 e T2, a gente está falando depois da transformação, depois do processo, certo?
Então, quando a gente diz que é uma transformação, ela é isotérmica, a temperatura é constante, a temperatura não vai variar, não vai mudar. Então, prestem atenção, qual é a expressão matemática que vai reger essa lei? Se eu só tenho duas variáveis, essa daqui é da temperatura constante, tá aqui, Felipe, ó. T constante. E pelo nome a gente descobre o que é constante. Por quê? Porque iso vem de igual e térmica vem de temperatura. Como é que eu sei que vai ser a temperatura constante? Como é que eu entendo? Pelas variáveis que tem aqui, ó. Qual é a variável que está faltando aqui, Felipe? Me responda aí, por favor. Eu só abri o chat por sua causa, viu? Porque você só fala por aí. Seu microfone não está funcionando. Liga aí. Bora aí, porque é que só... O que é que está faltando aqui? Qual é a variável que falta aí? Boa pergunta. Se a gente tem três variáveis, quais são as três variáveis? Bom dia, Dai. Quais são as três variáveis? Beleza, tudo certo. Quais são as três variáveis que nós temos? Nós temos pressão, volume e temperatura. Qual é a que está faltando aí? Esse negocinho de... Nós temos pressão e nós temos volume. E está faltando quem? Está faltando a temperatura. Então, quando a temperatura não aparece, quando a temperatura não é dada a temperatura, então a gente entende ou a gente subentende que a temperatura ela é constante, certo? E a gente vê isso através desse desenho aqui. Tá pequenininho, mas na aula passada eu já mostrei. Aqui tem uma maior, um maiorzinho, porque foi da aula passada. Mas como eu ajeitei os slides, ó. Então, nesse aqui a gente consegue ver exatamente qual é a diferenciação na transformação isotérmica. O que é que está acontecendo aqui? No processo 1, o que foi que aconteceu? Ele estava sem a devida, né, estava constante aqui, estava tudo normal. Era a primeira coisa que tinha acontecido com ele. Então, aqui, o que foi que aconteceu? Deixa eu aumentar essa figura. Então, aqui, o que foi que aconteceu? As nossas massas, porque a gente despreza a massa do volume, certo? Para a gente poder analisar o comportamento dos gases, a gente despreza a massa do volume. A gente entende que todos os gases têm a mesma massa, naquele determinado volume, né? Se eu pego 1 litro e encho de gás, um exemplo. Então, a massa de 1 litro de oxigênio vai ser igual à massa de 1 litro de nitrogênio. A gente entende assim, certo? Então, todas as massas são iguais. Só que o que é que vai diferenciar isso aqui, as pressões? Por que uma pressão vai ser menor, P2 vai ser maior que a P1, e a P3 vai ser menor que a P2 e maior que a P2? Por quê? Porque a gente está diminuindo o volume, a gente está comprimindo, a gente está apertando as moléculas. Então, cada vez que a gente aperta mais as moléculas, a pressão é maior. Por que a pressão é maior? Porque elas tentam fugir e ficam fazendo muita força para, como assim, sai de perto de mim, eu não quero você aqui. Então, eu lhe empurro e ela volta, eu empurro e ela volta. Então, essa força é muito grande, né? E quanto mais eu aperto, quanto mais eu comprimo, mais elas empurram as outras moléculas. Então, maior fica a pressão. Quando eu afasto o êmbolo da seringa, o espaço fica maior. Então, elas transitam com maior facilidade, sem talvez até bater uma na outra, mas sempre bate pelo fato de elas se movimentarem muito rápido. Então, sempre elas estão se chocando. Então, quanto mais espaço elas têm, menos é a probabilidade delas estarem se chocando com mais frequência. À medida que eu aperto, que eu vou diminuindo o volume, elas vão ficando mais perto e vão se chocando cada vez mais. Quanto mais eu aperto, mais o volume diminui, porque elas não têm para onde ir. Vocês entendem isso, minha gente? Vocês entendem essa diferença aqui dos volumes? Por que é o volume 1 é maior do que o volume 2? Vocês entendem? Por favor, eu gostaria que vocês respondessem para a gente poder passar para frente. Porque se vocês não conseguem entender isso, vocês não vão conseguir entender a isobárica nem a isovolumétrica. Ótimo, Cailano. Muito bem. Obrigada pelo seu retorno. Então, considerando que a resposta de Cailano seja de todo mundo, então eu vou prosseguir, viu, minha gente? Aí vamos lá.
Então, nós temos 3 volumes diferentes, nós temos 3 pressões diferentes, porque à medida que a gente comprime, explico, Felipe. Então, vamos lá. Vou voltar para o outro slide, tá bom? É para você poder enxergar melhor. O que é que a gente está dizendo? O que é que a gente está dizendo? Prestem atenção agora, por favor. Imaginem essa primeira seringa aqui, certo? Imaginem que vocês estão com a seringa na mão e todo o êmbolo está puxado. Êmbolo é esse negocinho que a gente empurra. Empurra, né? Para a gente poder dar uma medicação, fazer, aplicar uma injeção, a gente tem que empurrar, né? Assim, a gente empurra para que o líquido saia. Mas o líquido só sai, ou o líquido, né? O líquido porque você está com a intenção de colocar alguma coisa. Mas o líquido só sai, Felipe, se tiver aberto, né? Se tiver uma seringa, se tiver uma agulha, quando você apertar, aí ele vai sair pela ponta da agulha. Mas se você tirar a agulha e você prende aquele bicozinho, né? Aí você puxa o êmbolo todinho, encheu a seringa de ar, ótimo. Aí você bota o dedo na frente, que é para o ar não sair, para a gente poder analisar o que é que vai acontecer. Então, quando eu puxo o êmbolo todo, essa primeira imagem aí que você tem aí, essa daqui, ó, certo? Tá acompanhando? Essa primeira imagem aqui. Quando você coloca o dedo, aí você começa a empurrar, certo? Aí você empurra, beleza. Quando você empurra, o que foi que aconteceu? Você fez a pressão aqui em cima, né? Você fez a pressão aqui e ele veio parar, ele diminuiu o volume. Você consegue enxergar, você consegue entender que as bolinhas, vamos dizer assim, as moléculas daqui estão mais apertadinhas do que, ó, essas aqui eram bem afastadas. No número 2, as moléculas estão mais apertadinhas, não estão? Estão. Sim. O que foi que eu fiz? Por que ela ficou mais apertadinha? Eu diminuí o espaço que elas tinham de passear. Eu diminuí o espaço que elas tinham de transitar, né? Então, eu exerci uma pressão maior do que a primeira. Por quê? Porque exatamente, Everton, por causa da pressão. Por quê? Porque quando o êmbolo estava lá em cima, ninguém estava apertando ninguém. Quando eu apliquei uma força no êmbolo, o que foi que eu fiz? Eu apliquei uma pressão, o volume diminuiu. Por quê? Porque eu apertei as moléculas, eu apertei o espaço de onde elas estavam. Por isso que o volume diminui. Aí vamos para o terceiro. Se a minha pressão é maior ainda, se eu estou empurrando cada vez mais o meu êmbolo para baixo, o que é que vai acontecer? O volume vai reduzir mais. Por que o volume vai reduzir mais? Porque eu diminuí o espaço de movimento das moléculas. Eu imprensei, eu apertei, reduzi o tamanho, o espaço onde elas vão se movimentar. Então, a pressão na última é maior do que a primeira. Por quê? Porque o espaço é bem pequenininho e a vontade que elas estão de sair é muito grande. Então, elas ficam empurrando umas às outras, fazendo com que o êmbolo volte e elas tenham novamente um espaço grande para elas poderem passear, né? Só que quando eu aperto, é igual quando a gente. Eu acho que vocês não puderam participar disso aí, porque vocês são muito novinhos. Mas quando a gente vê um bloco de carnaval, principalmente o da Bahia, que é aquele amontoado de gente, né? Se você prestar atenção, tem gente que nem quer andar, que nem quer pular, mas é obrigado, porque todo mundo está pulando, todo mundo tá empurrando você para frente e você tem que caminhar. Porque se você não caminhar, você é pisado, né? Então é a mesma coisa. Mesmo sem querer, eu posso até dizer assim, a molécula, né, do gás, eu vou ficar aqui quietinha, mas a outra não deixa. Por quê? Porque fica batendo, fica querendo briga com você, né? Fica querendo briga, lhe empurrando, né? Enfim. Então, é por isso, quando o êmbolo está lá em cima, ou seja, quando a gente não aplica uma pressão, o espaço é maior, o volume é maior, né? E nesse caso, a gente não está trabalhando com a temperatura. Desculpa, viu, gente? Esse caso, a gente não tá trabalhando com a temperatura. Por quê? Porque a gente está conversando sobre uma transformação isotérmica, ou seja, a transformação isotérmica é que vai passar de um estado para o outro, como? Com a temperatura do mesmo jeito. A mesma temperatura que está no estado inicial é a mesma temperatura que está no estado final. Beleza? Pronto, todo mundo entendeu, graças a Deus. Então, vamos para a próxima, certo? Aí, e o que são isso aqui, professora? V1, V2 é o volume que a gente tinha. É como se aqui, minha gente, ó, como se aqui fosse um volume de 5 e aqui fosse um volume de 3. Eu estou reduzindo. Então, é aquela leitura que ele está fazendo.
No estado inicial, a gente tinha 5, no estado final, a gente tinha 3. A pressão, a gente tinha 10 e a pressão, a gente tinha 6. Certo? Então, desculpa, ao contrário. Aqui é a pressão 6, que é mais leve, e aqui é a pressão 10, certo? Foi essa leitura que ele fez aqui, ó. P1 é 6, porque está mais leve, eu não coloquei tanta força, e no final a P2 está bem forte, né? Ficou claro isso aí, né? A gente também viu o gráfico, que eu desenhei até no caderno para vocês, estão lembrados? Vocês dizem, professora, assim é mais fácil. Vocês lembram por que é que aqui, como é que a gente faz a leitura do gráfico? Vocês lembram disso? Quem foi que botou boa pergunta? Eu não vi. Quem foi? Foi Felipe que fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Lembra? Pronto. Qual foi a pergunta, filho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É porque eu tenho que fechar tudo. Alguém lê para mim aí a pergunta de Felipe, por favor? Ele perguntou que sempre que a pressão aumentar, o volume vai diminuir. Sempre que a pressão aumentar, isso. Por quê? Porque você está empurrando. O que significa você fazer pressão? É você colocar mais força. E à medida que você coloca mais força, você comprime, você aperta, você imprensa. Então o volume diminui, certo? E Eles são vice-versa, né? exatamente, amor. E dizer isso agora mesmo. Ele é inversamente proporcional. O que significa dizer inversamente? O inverso, né? À medida que um sobe, o outro diminui. À medida que o outro diminui, o outro sobe. Então, são coisas inversas. Quando eu provoco uma força, o outro aumenta ou diminui. E é assim que a gente tem que fazer a leitura, é assim que a gente tem que pensar exatamente como você, certo? Então, nesse gráfico aqui, minha gente, preste atenção o que é que a gente está falando. Você disse agora que quando eu aumento a pressão, o volume diminui, né? Então, se esse gráfico aqui, aqui é pressão e aqui é volume. Por que a gente tem que se ater a isso? Porque ele está dizendo, ele vai nos mostrar, quando ele bota esse nomezinho aqui, não é de graça, né? Quando ele coloca esse nomezinho aqui, ele está dizendo que esse eixo aqui, a gente vai ler os valores da pressão. E esse outro eixo aqui, a gente vai ler os valores do volume. Então, tudo que for de volume vai ter representado aqui. Tudo que for de pressão vai estar representado aqui. Então, esse vértice aqui representa o quê? O zero, né? Então, aqui é zero, zero para a pressão, zero para a pressão e zero para o volume. À medida que eu vou me afastando do zero, eu vou aumentando, né? Assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do mesmo jeito, à medida que eu vou subindo, eu vou também me afastando do zero, vou aumentando a pressão. Os valores da pressão, né? 1, 2, 3, 4, enfim. Imaginem que aqui seja 10, né? Aqui no final do gráfico, seja 10. Então, a pressão está 10, como tinha lá no gráfico da gente, lá naquele primeiro, no desenho. Aqui, nesse desenho aqui, né? Então, vamos imaginar que a pressão seja 10. Vamos imaginar que a pressão seja 10, como esse aqui. Cadê, minha gente? Aqui, seja 10, certo? Vamos lá. A pressão aqui seja 10. Vamos entender o que você falou, Eduardo, que é inversamente proporcional. Olha a minha pressão onde está, 10. Aí vamos descer aqui, ó. Não consigo passar uma linha. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Para não ser necessário eu... Pronto. Ó, do 10, vamos traçar uma linha até tocar. Vou passar do eixo para a gente poder entender, certo? Até tocar o eixo. Que eixo, professor? O eixo do volume, certo? Então, vejam, quanto mais para cá, para o final do nome volume, eu vou aumentando, né? Assim, eu não vou aumentando o volume, o valor do volume. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto mais para o final da seta, maior o meu volume. Se está no começo perto do zero, o volume é grande ou é pequeno? Como é que é? Eu disse que quanto mais se distancia do zero, pequeno, exatamente. Quanto mais se distancia do zero, maior é o volume, né? Por quê? Porque aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu estou perguntando, aonde a minha seta está? Ele tem um volume grande ou um volume pequeno? Veja onde é a seta que eu botei agora. Ele é um volume grande. Se a gente fosse dar um Pequeno, número... porque a pressão é grande, né? Isso, exatamente. Então, a leitura do gráfico é essa, Eduardo. A Eduardo está falando? Que não aparece para mim. Ele mesmo.
Eu. Pronto. Então, o volume é pequeno, mas a pressão, gente, ó, altíssima. Vou passar aqui uma linha para a gente ver aonde está a pressão. Olha a pressão, onde cruza aqui os dados, ó. Olha. Olha a pressão onde é. Lá em cima, né? Então, se a gente for numerar também, 1, 2, 3, 4, 5, no mínimo 5 ou 6. Aí vamos para outro ponto. A pressão diminuiu aqui onde eu vou botar agora. Vou mostrar a vocês. Olha a pressão onde está. Pronto. A pressão aqui que eu coloquei agora, ela é maior do que essa ou ela é menor do que essa? Menor. Menor. Isso, menor. Aí o meu volume vai ser maior ou menor? Pensem aí enquanto eu acho a seta. Agora o volume vai aumentar. Isso, o volume vai aumentar. Por quê? Porque eu estou diminuindo a minha pressão, eu estou retirando a minha força. Vou botar assim que é para a gente entender que é maior. Eu estou tirando a minha força. Eu estou tirando a minha força e as moléculas estão mais espalhadas, né? À medida que eu aumento a minha força, o meu volume diminui. À medida que eu tiro a minha força, o volume aumenta. Inversamente proporcional. Minha gente, todo mundo está conseguindo acompanhar o raciocínio. Sim. Beleza de Creuza. Eu vou passar mais outra linha, tá certo, minha gente? Para a gente deixar isso bem claro. Bora mais uma. Eu gosto desse negócio de botar seta. Ó, o próximo. Aqui, a pressão aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Então, eu estou botando bem pouquinha força, né? Aí, o meu volume é grande ou pequeno? Ele vai aumentar. Ele vai aumentar ainda mais, né? Ele vai aumentar ainda mais, ó. Olha onde ele está, meu volume. Ele vai aumentar ainda mais, ó. Quanto mais para cá, maior é. Aqui é, vamos dizer que aqui seja 1. Aqui já é 3. Então, aqui deve ser 6 ou 7, né? Então, está aumentando o meu volume. Então, a leitura do gráfico é essa daqui, tá certo, gente? A gente tem que aprender a fazer isso. Beleza? Beleza de Creuza. Beleza. Pronto. Aquela primeira lei, a gente tratou sobre a temperatura isotérmica. Nessa segunda lei, que é a transformações isobáricas, báricas porque vem de pressão. Lembra que a gente falou sobre os barômetros? O barômetro que mede a pressão, que verifica a pressão, que faz a leitura da pressão. Então, báricas de barômetro, isobáricas. Bárica está relacionada à pressão, então iso é igual e bárica de pressão. Então, eu vou ter o que aqui, minha gente? O que é que vai ser constante aqui? Isso, Felipe, muito bem. A pressão será constante, né? Então, tendo a pressão constante, eu tenho três variáveis: pressão, temperatura e volume. Eu tiro a pressão, me sobra o quê? Temperatura e volume. Tenham sempre em mente as três variáveis que a gente utiliza. Porque você lembrando disso, você posteriormente vai lembrar da fórmula, certo? Quando a gente tem pressão, volume e temperatura, se você tem a pressão constante, vai me sobrar o quê? Temperatura e volume. Então, são essas duas variáveis que vão ter que aparecer no nosso sistema. Certo? Vamos lá. O que é esse negocinho aqui, minha gente? Esse foguinho. Implica dizer o quê? Que a gente está fornecendo o quê? Temperatura. Né? Então, aí vamos fazer a leitura aqui do quadro. A massa, do mesmo jeito, continua igual, porque a gente entende que a massa é desprezível, a gente não considera a massa, porque a gente entende que a massa de todo gás é igual, se for no mesmo recipiente, né? Se for um recipiente de 1 litro, então a massa de 1 litro é igual para todo mundo, né? Para todos os gases. Então, quando a gente vai fazer os estudos dos gases, nesse caso é desprezível, certo? A pressão vai ser igual. Por que a pressão é igual, minha gente? Porque a gente está trabalhando com uma transformação isobárica. Isobárica significa dizer que é a mesma pressão constante para todo mundo. A pressão que é aplicada no sistema 1 é aplicada no sistema 2 e é aplicada no sistema 3, certo? Aí aqui, a temperatura 1, o que é que ele está dizendo? Que a temperatura 1 é o quê? Maior ou menor que a 2? Menor. Como?
Menor? Menor. A temperatura 1 é menor, é tanto que tá assim, ó, um amarelozinho bem clarinho. Aí o outro já tá um laranjinha. O outro já é vermelho, pegando fogo mesmo, né? Como a gente diz. Então, aqui a temperatura é menor. A temperatura 2 já é maior e a temperatura 3 é maior ainda. E o que é que isso acontece? Aí você diz assim, professora, mas o êmbolo está diferente, ó. Começou pequeno, depois aumentou e depois aumentou, mas não é relacionado à pressão. A pressão não está sendo exercida nenhuma força para que o êmbolo volte. Por que é que houve esse deslocamento do êmbolo? Porque as moléculas aqui dentro, à medida que você vai fornecendo a temperatura, à medida que você vai esquentando, vamos entender assim, à medida que você vai esquentando aquele sistema, as moléculas vão ficando mais nervosas, mais estressadas, mais... Porque quando a gente corre, a gente sua, porque as moléculas do nosso corpo estão a todo vapor, né? Estão trabalhando. Então e o coração, então tudo acelera, tudo trabalha mais rápido para poder dar conta de como o seu corpo está funcionando, certo? Então, se imagina aí, eu estou correndo, correndo, correndo e meu coração batendo bem devagarzinho. O que é que o que é que vai acontecer com o meu corpo? A oxigenação que eu preciso rapidamente para que eu respire, para que meu cérebro acompanhe os meus movimentos, o coração não vai funcionar, não vai atender. Então, alguma coisa está errada. Então, à medida que as minhas moléculas se agitam mais, que eu estou com calor, que a temperatura do meu corpo aumentou, o que é que vai acontecer com as moléculas? Vão se agitar. Trazendo esse exemplo para cá, o que foi que aconteceu? A gente forneceu temperatura e as moléculas começaram a se movimentar um pouquinho. Quando eu forneço mais temperatura, as moléculas já se agitam mais. Quando eu forneço mais ainda, elas, né, elas se batem uma na outra mais rapidamente. E o que é que acontece com o êmbolo? Ele vai se afastando. Ele vai se afastando. Por quê? Porque as moléculas estão empurrando ele para cima. Cada vez que eu forneço temperatura, ele é empurrado um pouco mais. Forneço mais temperatura, ele é empurrado um pouco mais. Por quê? Porque as moléculas precisam de espaço. Espaço para quê? Espaço para eles se movimentarem, né? Então, elas precisam... Até 8h20, né? Elas precisam de espaço para que elas possam se movimentar e para que eles possam ter mais espaço para correr. A ideia é essa mesmo, né? Quanto mais fornece temperatura, mais eles tendem a se expandir, né? Fornece temperatura, se expande. Se vocês tivessem feito o experimento, vocês iam ver exatamente isso que está acontecendo. O experimento era o quê? A gente colocasse uma garrafa PET, qualquer coisa, e na boca uma bexiga. Dois experimentos, né? Duas coisas diferentes. Duas garrafas com bexiga. Não, só uma já funcionava. Uma garrafa PET com uma bexiga na ponta. Aí o que é que acontece? Uma bacia com água quente e uma bacia com água gelada ou com gelo. Quando você bota a garrafa, o sistema, né, que a gente chama o sistema, em água quente, o que é que vai acontecer com o ar daquela bexiga ou o ar da garrafa PET? A bacia que estava quente vai esquentar as moléculas do gás. Foi? Que bom! As moléculas do gás, né, as moléculas do gás da garrafa vão se agitar, não vão ter para onde ir, vão para a bolinha, né? Vão para a bexiga. Aí enche a bexiga sobe. Quando a gente tira esse sistema e bota em água gelada, o que é que a gente fez? A gente resfriou o sistema. Então, as moléculas se acalmaram, né? E o que é que acontece com a bexiga? A bexiga murcha. Por que a bexiga murcha? Porque a agitação que tinha antes dentro da garrafa e passou para a bolinha, agora vai diminuir, vai invertendo, né? Porque é um sistema inversamente proporcional. Então, quando eu forneço temperatura, aumenta a agitação das moléculas, a bolinha enche. Quando eu resfrio, a bolinha também resfria, as moléculas se acalmam e o ar que tem dentro da bexiga, ela volta para dentro da garrafa. Então, esse era o que era para vocês terem percebido quando fizeram o experimento, né? Não fizeram, perderam de ver. Vamos lá. E essa lei a gente chama de primeira lei de Charles e Gay-Lussac, certo? Então, a segunda transformação, que é a transformação isobárica, representada pela primeira lei de Gay, a gente chama de Charles e Gay-Lussac, certo? Gay-Lussac. Então, vamos para frente. Ficou claro aí, até aí? Sim, professora.
Ótimo. Sim. Deixa eu só ler isso aqui para vocês. Aí ele diz assim, a temperatura de uma quantidade de gás varia na mesma proporção que o volume, quando a pressão é mantida constante. Então, prestem atenção, transformando isso para a gente entender. Aqui, ó, o volume é pequeno, a temperatura é pequena. Quando eu aumento a temperatura, aumenta o volume. Quando eu aumento ainda mais a temperatura, aumenta ainda mais o volume. Então, isso aqui é o quê? Eles são proporcionais. Ou seja, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Lembram que lá no outro ela era inversamente proporcional? Por quê? À medida que um aumentava, o outro diminuía. Aqui é, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Ficou claro, minha gente? Sim. Sim, Óbvio. professora. Vamos para o próximo. A expressão matemática vai ser essa daqui. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, certo? Professora, como é que eu vou fazer isso aqui? No problema, ele vai dar, se ele quiser o volume final, ele vai dar o volume inicial, ele vai dizer assim, no início do sistema eu tinha um volume de 500 ml, mas aí, no final do processo, tinha um volume de 500 ml, com uma temperatura inicial de, um exemplo, 20 graus, e passou a ser 50 graus. Certo? Houve uma mudança de temperatura, né? De 20 graus para 50 graus. Qual será o meu volume? Aí você vai fazer os cálculos. Vai substituir V1, que é o volume inicial, onde tem V1, o T1, que é a temperatura inicial, onde tem T1, e o T2, onde tem T2. Gente, eu vou pedir uma coisa a vocês encarecidamente. Eu sei que vocês têm uma ajuda muito grande da internet, né? Com certeza, as questões que eu coloquei para vocês devem ter na internet. Agora, deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. Quando vocês me entregam toda a atividade respondida, a nota vai ser 10, certo? Eu vou colocar 10 porque você respondeu. Agora, se você copiou no Braille, se você pegou resposta na internet, a nota vai ser a mesma. Mas lembrem sempre que o prejuízo é de vocês, né? Não é meu. Porque isso aqui eu já sei, eu já estudei, já passei, né? Já estudei um pouquinho mais que vocês, somente. Mas assim, se vocês ficarem atentos a só responder as coisas pela internet, vocês nunca vão aprender. Então, o que é que eu ia dizer? Tentem fazer a atividade mais tardar hoje. Por quê? E outra coisa, eu não respondo, eu não tenho dúvida no final de semana. Porque quando for segunda-feira, você diz logo a mim, professora, eu não consegui fazer tal, tal, não consegui entender. Por quê? O que é que eu faço? Eu gravo um videozinho explicativo, posso até colocar lá no Classroom, eu já botei alguns vídeos no Classroom, certo? Não faço questão. Agora, para mim, o que é mais importante é vocês entenderem do que chegar para mim a resposta correta sem vocês saberem, tá certo, minha gente? Então, fica a dica. Se tiver dúvida, professora, não conseguir fazer a atividade, a senhora pode mandar um vídeo para mim, pode me explicar, pode fazer alguma coisa? Posso. Certo, gente? Eu posso. Então, vamos lá. Qual é a representação gráfica da lei de Gay-Lussac? Tá bom. Façam a atividade. Ó, quem entendeu as duas primeiras leis, vai entender também. Deixa eu fechar aqui, tá certo, Everton? Quem entendeu as duas primeiras leis, que foi da isobárica e da isotérmica, com certeza vai entender também essa daqui, ó. Não, desculpa, nessa. Essa daqui. A isocórica, isovolumétrica ou isométrica. É o mesmo raciocínio, só que o que vai ter constante aqui é o volume, mas o pensamento é o mesmo, tá certo, minha gente? Essa aula já está postada lá no grupo, lá no Classroom, juntamente com a atividade. Se vocês precisarem de mais alguma explicação, que com certeza vão precisar, porque a gente não conseguiu dar o conteúdo todo, para fazer a atividade, vocês me procuram, porque aí faço um vídeo, alguma coisa, segunda-feira para vocês, tá certo, minha gente? Deixa eu só fazer a chamada aqui de vocês. Espera aí. Só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Professora, Oi. eu vou querer aquele vídeo lá que a senhora disse do processo de Fahrenheit. O processo de quê?
o processo de Fahrenheit que a senhora estava falando naquele Sim, dia. eu já Que eu não entendi coloquei. muito Eu não botei bem. para vocês, não. Eu botei para uma turma do primeiro ano. Eu vou copiar o de lá e vou botar para vocês, tá certo, minha gente? Tá certo, professora. Porque eu já fiz o vídeo, já postei em alguma turma. Eu só não sei qual foi, eu achei que eu tivesse postado para todo mundo.